Olá, estamos no estúdio do canal profissional da Rede São Paulo Saudável para mais um programa Compartilhando Conhecimentos. Hoje trazemos a vocês os principais temas que foram abordados no 6º Congresso CONSAD de Gestão Pública. É um congresso que aconteceu agora, recentemente, do dia 16 ao dia 18 de abril, em Brasília. E nós tivemos a oportunidade de participar deste congresso. Este programa, ele é um programa que traz a vocês as principais tendências e inovações que estão acontecendo. E este congresso, em especial, é um congresso diretamente relacionado à área pública, portanto, de suma importância na sua participação. Hoje contamos aqui com a presença de Elaine Mello, que é assessora técnica da Escola Municipal de Saúde. Elaine, já vamos bater um papo no Compartilhando para contar para todo mundo que está nos assistindo como é que foi a participação no CONSAD. Antes de mais nada, queria agradecer a sua participação e eu queria já iniciar com a sua saudação e que você também falasse um pouquinho se foi a primeira vez que você participou do CONSAD, como foi participar e tudo mais. Olá, Laura. É a primeira vez que eu participo desse congresso e, assim, tem outras experiências em outros congressos, mas para mim foi surpreendente porque é um espaço onde se fala a mesma língua, né? Quando a gente vai em outros congressos, você sempre procura adaptar o que se ouve, as inovações, e você tenta adaptar para o serviço público, que a gente sabe que nem sempre é possível. E esse congresso não, esse congresso ele fala exatamente a nossa linguagem e você começa a perceber que as outras esferas, eles vivem exatamente as mesmas dificuldades, as mesmas experiências que a gente vive. Então foi muito interessante. Bom, Elaine, este congresso ele pôde reunir diversos gestores, ministros de Estado, secretários. Então, antes de mais nada, eu queria te perguntar assim, como é que foi olhar para esse todo, né, do serviço público? Estavam todos os secretários, eu acho que uma característica importante do CONSAD é reunir todos os secretários de administração de todos os estados, né? Eles têm um conselho, na verdade, que eles trabalham, né, o ano todo, tem reuniões periódicas, e aí, anualmente, esse congresso acontece. Já é a 6ª edição deste congresso. E como é que foi, do teu olhar de servidora pública, poder entender como é que é esta máquina, como é que os secretários de administração se organizam para ter um congresso como esse? Primeiro, eu senti falta de São Paulo, né? Eu acho que São Paulo não poderia estar fora. Mesmo por conta, não só por ser a maior cidade do Brasil, mas por conta da experiência e a gente sabe da expertise dos nossos profissionais, né? Da prefeitura como um todo, da área de gestão de pessoas principalmente. Então, senti falta disso. Mas ouvir a experiência desses outros estados, outros municípios, principalmente por meio dos próprios secretários, foi uma experiência muito interessante, muito rica. Porque, foi como eu disse, você percebe que eles têm as mesmas dificuldades que a gente. E você acaba vendo caminhos que já conseguiram, que eles já trilharam e que é uma luz. E você consegue trazer, pelo menos tentar trazer, aqui para São Paulo. Mas foi muito interessante. Bom, mas você foi participar como congressista, mas você também apresentou um painel. Nós, né, Laura? Nós. Não, mas assim, como é que... Eu queria que você contasse um pouquinho Eu acho que, assim, a gente, primeiro, é muito gratificante, porque foram mais de 600 trabalhos apresentados. E o nosso foi um dos escolhidos. E poder falar um pouco da escola, desse caminho que a gente conseguiu trilhar, aonde a gente já conseguiu chegar. A gente sabe que tem ainda muito mais caminho pela frente, mas foi muito, muito interessante. E você, Laura, o que você achou? Não, na verdade, foi
foi uma mesa, foi um painel onde nós tivemos a oportunidade de apresentar como está, o tema era mudar no serviço público é possível, a experiência da Secretaria Municipal da Saúde na formação e qualificação dos seus profissionais. Nós tivemos, então, a oportunidade de contar um pouquinho a trajetória, né? Era uma mesa específica que falava do SUAS e do SUS, enquanto área de gestão de pessoas, então foi bastante interessante, porque, infelizmente, a representante do SUAS não estava presente, mas nós tivemos uma outra experiência do SUS, que era uma capacitação na área de hanseníase, e nós falando, então, dessa trajetória que a gente vem fazendo desde 2010. O que nos chama atenção é que, enquanto serviço público, a gente vê que a gente avançou bastante, né? As pessoas vieram nos perguntar quais foram os ganhos, muito sobre a TV corporativa, como é que foi a implantação da TV, da Rede São Paulo Saudável, enfim, e sem dúvida nenhuma foi bastante importante. Nós vamos colocar para você que está nos assistindo o link do CONSAD, onde já tem os materiais, os PowerPoints vão ser colocados, né? Esse foi um compromisso do comitê de organização do CONSAD, mas nós já vamos disponibilizar a vocês, não só na BVS, mas também na Biblioteca Virtual de Saúde, mas também no site da Prefeitura, o texto que a gente escreveu. E já contando um pouquinho, né, Elaine, você que assistiu, o que você achou da nossa participação, quais foram os principais comentários, o que chamou a tua atenção, primeiro da apresentação do nosso painel, e depois queria que você falasse um pouquinho do todo do Congresso. Primeiro, a gente deu para perceber que a maioria das pessoas que estavam assistindo, elas já trabalham, só fazem parte do SUS, né? Não importa de qual representatividade ali, mas elas fazem parte do SUS. Então, e acho que isso foi um incentivo a mais para que elas se mostrassem mais interessadas. E, de fato, principalmente pela TV, pela questão do ensino à distância, isso foi o que mais chamou a atenção deles. Quanto à apresentação do pessoal do Mato Grosso, que é quanto ao curso, são palestras que eles fizeram em todo o estado do Mato Grosso sobre hanseníase, e onde eles conseguiram mostrar o impacto que teve com essa palestra que eles foram, e como a própria palestrante disse, eles ficaram cerca de 70 dias viajando fazendo esse trabalho, e já os primeiros resultados que eles conseguiram colher já se mostram muito positivos em questão até do próprio profissional de estar identificando essa hanseníase, né? Então, foi muito interessante a apresentação deles também. E foi interessante também pelo aumento da notificação, né? A Marli Martins, que era representante do Mato Grosso do Sul, colocou claramente isso, que a partir do curso, né, eles aumentaram significativamente o número de notificações no caso de hanseníase, né? Então, é uma ação, como ela colocou, depois ela até veio conversar com a gente, né, Elaine, dizendo, bom, São Paulo é uma imensidão, nós estamos falando de um curso, uma ação específica nossa, mas que, sem dúvida nenhuma, foi um trabalho interessante porque mostra os resultados, né? Mostra um caminho que, inclusive, nós, enquanto escola, queremos trilhar este ano, né, Elaine, que é o monitoramento, a avaliação. Lá em Mato Grosso, ele já tem, né, nesse específico, neste curso, eles fazem uma avaliação antes, né, em cada um dos municípios que participaram deste processo de capacitação. Então, eles faziam uma avaliação inicial e depois uma avaliação final, depois do curso, depois de meses, eles passavam por um processo de avaliação, mostrando então a necessidade de aprimoramento e a grande intenção da Marli esse ano é cobrir todo o estado. Ainda nem todos os municípios estão cobertos, mas é a intenção, né? E também da parceria, que ela não fez isso sozinha, ela é da secretaria, mas ela tem parceiros para a realização, não só
os municípios, mas também uma organização não governamental que ajuda na estruturação do curso. Então, ela não é vinculada a nenhuma escola, lá em Mato Grosso também tem uma escola técnica do SUS, mas esse curso em especial não estava vinculado à escola e sim à necessidade do serviço. Bom, Elaine, eu queria que você, aproveitando o gancho da questão da avaliação, nós vimos também em alguns painéis a questão do monitoramento e avaliação, né? Acho que o primeiro painel que a gente assistiu logo de cara, logo depois da abertura, foi um painel que mostra a questão do monitoramento e da avaliação. O que você tem a dizer para quem está nos assistindo, o que pode esperar da escola esse ano com relação a isso? A gente percebe, inclusive eles demonstraram lá em pesquisas, que o último item que se tem preocupação é com a questão do monitoramento e avaliação, né? Quem está no topo, a preocupação maior é com o controle do curso, mas com a avaliação e o monitoramento é muito pouco essa preocupação. E a gente sabe da importância disso, né? Tanto qual o impacto que essa ação ela está surtindo ali nos serviços. E de tudo que a gente viu, a gente percebeu que assim, a gente está começando, mas a gente está indo pelo caminho certo, que é justamente as experiências que eles apresentaram, é um pouco do que a gente já está começando a fazer agora no curso do TVS. Então, isso para a gente também foi gratificante de saber que a gente está indo no caminho certo, porque é uma área que a gente percebe que ainda não desenvolveu muito, né? Não só aqui em São Paulo, mas também nos outros órgãos. O monitoramento e avaliação que a escola começa a realizar é justamente do curso técnico em Vigilância em Saúde, numa proposta que nós não estamos, e isso foi uma coisa também bastante dita durante o CONSAD, que o grande objetivo não é avaliar o aluno, mas sim avaliar o curso para melhorar os cursos que são realizados pelas instituições, pelas áreas de gestão de pessoas, pelas escolas de governo. Então, realmente foi bastante interessante. Agora, Elaine, eu sei que chamou a tua atenção um trabalho que foi desenvolvido pelo grupo dos secretários de administração e que é uma agenda que eles construíram. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desta agenda, como é que foi a construção e a concepção. Pela primeira vez, né, os governos eles se uniram para a construção dessa agenda, né? Eles já começaram essa discussão já o ano passado e esse ano, então, eles editaram essa agenda. E essa agenda, ela vem para fortalecer a gestão pública no país. E ela envolve 10 itens, desde compras, orçamento, gestão de pessoas, tecnologia de informação. Então, ela começa a dar diretrizes para que todas as esferas governamentais possam seguir. Isso vai facilitar muito. Imagina isso numa área de compras. Se você tem uma agenda única, um procedimento único de todos os órgãos. E isso também nas outras, em todas as áreas. E essa agenda também contempla a questão do monitoramento e da avaliação. Bom, e na verdade, a agenda ela foi publicizada no CONSAD, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês, a Agenda Comum da Gestão Pública. Eu não sei se dá para enxergar, mas enfim, Agenda Comum da Gestão Pública e os seus 10 eixos norteadores. Essa foi uma pactuação que foi feita, então, pelo conjunto dos secretários estaduais, num evento de lançamento com a ministra do Planejamento, enfim, na verdade, um grande pacto federativo, né, entre os entes federados, para que a gente possa cada vez mais desenvolver e aprimorar a gestão pública. E eu tenho certeza que a gente ficou com vontade de quero mais, não é, Elaine? Como é que você, a partir do que você viu no CONSAD, o que você traz agora para a perspectiva do 7º CONSAD, que acontece o ano que vem? Todo ano acontece o CONSAD, então o próximo acontecerá em Brasília, possivelmente em abril. E o que nós temos enquanto município para poder construir, como a escola pode ajudar nessa construção frente à agenda?
Eu acho assim, como eu disse no começo, eu senti falta de São Paulo, né? Então, eu acho que a gente precisa agora se articular, principalmente aqui na Secretaria Municipal de Saúde, em cima dos eixos da agenda e a gente poder estar se organizando e apresentar os trabalhos e mesas com a experiência da Secretaria. E eu acho que a Secretaria tem muita coisa para poder apresentar em todos os eixos, principalmente na questão da tecnologia da informação. A gente tem a questão também do monitoramento e avaliação, que a gente já tem agora desencadeado com o curso técnico do TVS, e outras iniciativas também na área de gestão de pessoas, né? Então, acho que o papel da escola agora é articular com as áreas da secretaria para que a gente possa emplacar no próximo CONSAD. Não, sem dúvida nenhuma, né, Elaine? Eu voltei de lá falando, não, eu até já conversei hoje no gabinete dizendo justamente isso, que o ano que vem nós temos que nos organizar para que não só a escola, mas todas as áreas estejam representadas. Tem um foco importante que é do atendimento ao usuário, a questão do controle social, né? Nós já iniciamos, essa gestão já iniciou um processo amplo que é o Participa SUS, já aconteceu nas diversas regiões da cidade 9 encontros de participação do secretário com os gestores locais, e com os conselheiros gestores, com representantes do Conselho Municipal, fomentando, então, a importância da participação dos usuários, da participação dos conselheiros gestores e dos profissionais, não só gestores, trabalhadores, mas usuários do SUS. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem um compromisso, que é no próximo ano, no próximo CONSAD, mostrar em diversas mesas, não só um painel, a experiência de São Paulo, né? Nós tivemos também a oportunidade de estar com representantes do governo do estado de São Paulo, mas eu até cheguei a perguntar a eles, né, se por um acaso se eles tinham feito uma divulgação do CONSAD para os municípios e se eles tinham feito uma articulação para que os municípios apresentassem os seus trabalhos, né? E os representantes então disseram que não. Nós, como a maior cidade da América Latina, temos esse papel, né? Eu acho que nós temos esse compromisso. Nós também vamos divulgar no nosso site a agenda, né? Esta agenda, a agenda comum da gestão pública, para que vocês também tenham acesso e possam, então, no decorrer desse ano, nós vamos nos organizar para que, normalmente, a entrega dos trabalhos é em janeiro. Então, a gente pode fazer, durante todo esse ano, essa divulgação. Em janeiro, sistematizar isso e participar do CONSAD do ano que vem, né? Foi bastante interessante. Bom, Elaine, o CONSAD ele encerrou com uma palestra bastante inovadora, vamos chamar assim, que eu queria que você comentasse, né? Como é que foi, qual foi o eixo dessa palestra e quem é que estava na palestra de encerramento? Quem fez a palestra de encerramento foi o carnavalesco Paulo Barros, da Unidos da Tijuca. E eu não sou uma especialista em carnaval, mas pelo que a gente ouve, eu já tinha ouvido, acompanhado alguma coisa, ele foi o inovador no carnaval, né? Ele, antes de mais nada, acho que antes dele ser um inovador, ele é um questionador, né? Porque o que ele apresentou, ele sempre questionou regras, ele sempre questionou, não que ele seja contra regras, não é isso. A regra tem que existir, mas ele sempre questionou a maneira de se aplicar. E ele veio, então, com essa questão da inovação, do trabalho em equipe, da flexibilização de ambas as partes, né? Tanto da parte dele ali, enquanto o diretor, enfim, como das pessoas, das alas, onde ele queria inovar. E foi muito interessante e acho que muito motivador também para as pessoas que estavam assistindo. Um legado que o Paulo coloca é enxergar além, né? Que este é um papel do gestor.
Inclusive, no encerramento, o presidente do CONSAD, Eduardo Diogo, ele colocou o seguinte, ele encerrou o congresso, na verdade, na abertura, ele perguntou, eu faço uma pergunta para todos vocês, eram mais de 2.000 participantes no CONSAD, e ele pergunta assim, qual foi a última vez que você fez uma coisa nova, que você inovou? Ele fez essa pergunta no início e aí, no final, ele também perguntou, bom, passado 3 dias de congresso, o que vocês... Eu quero que vocês respondam para vocês quanto tempo faz que você não faz uma coisa nova, né? E aí ele leva a gente, com essa pergunta, a refletir. E ele dizia o seguinte... não é fazendo sempre as mesmas coisas que nós vamos resolver os nossos velhos problemas. Nós temos que inovar, nós temos que trazer o debate, o diálogo, e ele dizia, eu não preciso apenas de competência, eu preciso de compromisso. Eu prefiro ter uma pessoa comprometida com o trabalho do que uma pessoa competente que não é comprometida com o trabalho. É claro que todos nós queremos o compromisso e a competência, mas nem sempre há o compromisso. Eu acho que nós estamos iniciando uma nova etapa e nessa nova etapa nós temos sim que ter o compromisso, né? Vocês vão ver, nós vamos, alguns trechos do CONSAD com imagens e vocês vão ver o quanto inovador foi essa palestra do Paulo, né? E aí, Elaine, queria para suas considerações finais, o que você recomendaria? Acho que nós vimos várias recomendações durante todo o congresso de várias áreas, né? Eu acho que tem uma das questões que eu queria que você comentasse, que é a lei que existe do desenvolvimento de pessoas. Esta é uma lei que já existe desde 2006, não é? E eles fizeram lá no CONSAD um balanço, 7 anos da Lei do Desenvolvimento de Pessoas. E assim, queria que você fizesse este link com as recomendações aqui para o município de São Paulo. Essa lei ela é federal, né? O município não tem ainda a sua política, mas quando a gente estava lá na Secretaria, hoje SEMPLA, antes de gestão, quando a gente participou da elaboração dos decretos de gestão do conhecimento, a gente estudou muito esse decreto. E você percebe que assim, eles têm dificuldade, né? Porque fala muito da questão de gestão por competências. E não é uma coisa muito fácil, né? E eles mostraram justamente isso, que em alguns lugares eles começam, eles tentam, uma coisa muito incipiente, mas eles estão tentando se adequar. Não é uma coisa fácil. Mas é uma coisa que acho que deixou a gente, embora seja uma legislação federal, mas deixa a gente com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Que é muito a questão do mapeamento das competências. Eu acredito que agora a gente está numa nova fase, como você diz. Eu acho que a gente poderia começar a pensar um pouco nisso, né? Não que a gente já vá trabalhar com gestão de competências, não é isso, mas eu acho que, de uma certa forma, a gente poderia já estar pensando nessas competências e daí partir para o nosso plano de capacitação em cima dessas competências. Depois a gente vai para o nosso monitoramento e a nossa avaliação. É um ciclo, né? Hoje nós já temos, né, o trabalho feito pela Escola Técnica do SUS, que é o trabalho em cima de competências. Então, por exemplo, o técnico em vigilância em saúde, nós temos as competências esperadas para este curso, para este profissional, e aí fica mais fácil o monitoramento e avaliação. Essa é uma experiência que nós temos nos cursos técnicos. Isso não é de hoje. O técnico de enfermagem, o técnico de saúde bucal, o técnico de farmácia, são cursos que nós já trabalhamos em cima de competências. Mas não é a nossa realidade, né? Isso é muito pequeno
perto de todo o trabalho que a gente faz de capacitação, né? São muitos cursos que nós realizamos, e não só a escola, mas as áreas de RH Desenvolvimento das coordenadorias regionais, da autarquia, do SAMU, do Hospital Cachoeirinha, todas as áreas promovem cursos, mas o que a política de desenvolvimento proposta pelo governo federal não é, como a gente costuma dizer, simplesmente um rol de cursos, não é? Mas é sim trabalhar cursos a partir das competências exigidas para aquela função, para aquele trabalho que vai ser realizado. Então, é uma nova lógica, e eu acho que a partir disso a gente pode trazer inovações aqui, não só para a escola, mas para a Secretaria Municipal da Saúde. Elaine, super obrigada, não só pela companhia no CONSAD, mas também pela sua disponibilidade de estar aqui. E nós já vamos estar tão rapidamente discutindo esse tema para que todos os profissionais que estão assistindo o nosso Compartilhando Conhecimentos fiquem com vontade de quero mais e acesse o nosso site, participe da nossa TV e mande perguntas e sugestões aqui para o nosso canal. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e a oportunidade que a Secretaria ela proporciona para nós. Bom, para você que está nos assistindo, eu espero que você tenha gostado do nosso Compartilhando Conhecimentos, que teve a oportunidade, então, de trazer a você o 6º CONSAD, que é um congresso de gestão pública que aconteceu agora no mês de abril, do dia 16 a 18 de abril, em Brasília. Você poderá mandar as suas perguntas para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br, também participar do nosso Facebook e também do nosso Twitter. Afinal de contas, essa TV é feita por você e para você. Aguardamos as suas questões, as suas dúvidas, acesse o nosso site e espero você no próximo Compartilhando Conhecimentos. Até mais!